Calcário que mata mais que glifosato, você acredita? Não? Cola comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar a senha de um chabu sem tamanho aí. Pra falar nisso, você sabe o que é chabu? E piema, sabe também não? Faz parte do nosso dialeto mineiro aí, né? Na verdade quer dizer problema, né? Põe outra palavra aí, editor, pra não ter problema com o algoritmo do YouTube e pra depois ele não mandar um presentinho pra gente. Um dos maiores segredos aí para um bom plantio, para uma boa produção, é justamente o produtor conhecer bem as condições de solo que ele tem à sua disposição. Vou trazer hoje o caso de um colega nosso aí de produção aí que pode mudar a forma como você conduz as suas lavouras, e especialmente as atividades de correção de solo. O camarada fez tudo direitinho, pessoal, como manda o protocolo, fez análise de solo e como é comum em diversas regiões do Brasil, praticamente em todo o Brasil, o solo dele tinha uma condição de acidez que era um pouco mais elevada, ou seja, ele tinha um solo ácido. Em solos ácidos aí, quando a gente tem essa condição de solo, a gente recomenda a atividade de correção de solo. No caso dele lá, havia sido recomendado aí uma aplicação de 1 tonelada por hectare. Grava esse número porque ele é importante para você entender o contexto do vídeo. Para você gravar e não esquecer, 1 tonelada por hectare. Essa recomendação, pessoal, ela é baseada em cima do pH do solo. E me permita fazer uma rápida digressão aqui a respeito deste assunto, porque é importante todo mundo entender o que é pH. De forma bem rápida, para todo mundo entender, pH é o indicador de fertilidade do solo que mede o nível de acidez que a gente tem naquele solo que a gente está estudando. Dito isso, bora voltar para o nosso caso aqui. Então estava tudo correndo perfeitamente, fez análise de solo, comprou o calcário e ia fazer aplicação na fazenda, até que alguém soltou o burro na fazenda. Um dia eu vou contar para vocês a respeito da história do burro, do camarada que soltou o burro, mas agora não, que senão o vídeo vai ficar muito extenso. Irmão, vai vendo o tamanho da piema. Você lembra que a recomendação era 1 tonelada por hectare? Pois é, até que alguém teve a brilhante ideia na fazenda. Tava lá o calcário, chegou tudo bonitinho, o cara viu lá e falou assim: pô, o patrão mandou colocar 1 tonelada por hectare e disse que esse produto é bom demais, não tem melhor pro solo do que calcário. Aí o que o camarada pensou, meu amigo? Uma turminha, na verdade, não foi 1 e nem 2 não. O que eles pensaram? Ó, se 1 tonelada já faz o rebento, é bom demais pro solo, imagina se a gente colocar 2. Eita, vai ficar melhor ainda. Aí sempre tem um que é mais espertalhão ainda. Que nada, rapaz, tem muito calcário sobrando aqui na roça, vamos fazer diferente. Vamos colocar 5 toneladas por hectare, que aí o patrão nunca mais vai precisar de colocar nem adubo nessa terra. Vai ficar o bicho, meu irmão. Busca o trator, chama a bota no calcário que vai ficar o terror. Solo com adubação infinita. No vídeo de hoje, meu amigo, nós vamos falar mais uma vez a respeito de calcário, correção de solo e, acima de tudo, fertilidade do solo. E como é costume aqui no canal, já eu vou tentar fazer uma abordagem extremamente simples e descomplicada, para todo mundo entender de uma vez por todas a importância da atividade e, obviamente, a importância de fazer a atividade corretamente, pessoal. Agora, rapidão, você quer evitar de ter problemas aí na sua lavoura? Receber dicas de forma consistente aí a respeito de problemas que você pode evitar na sua lavoura? Pois é, se eu fosse você, já me inscrevia no canal, ativava o sininho para receber todas as notificações deste canal, porque esse canal aqui não tem enrolação, é um canal de produtor para produtor. Agora, chega de conversa e bora pro vídeo. Bora começar do começo, que é para não embolar. Matheus, o que é exatamente esse calcário? O calcário nada mais é do que uma rocha sedimentar composta por vários minerais, pessoal. Sendo que nessa composição ele precisa ter acima de 30% do mineral carbonato de cálcio. Isso aí que determina se ela é uma rocha, se é calcário ou não. Mas na verdade, como eu acabei de dizer, é uma rocha sedimentar composta por
níveis acima de 30% de carbonato de cálcio. Entendeu? Moleza, né? Isso aí é fácil. Esse tipo de rocha ele é formado pelo acúmulo de micro-organismos inferiores aí, como as cianobactérias. Contudo, pode acontecer também no meio marinho, que é a precipitação do carbonato de cálcio na forma de bicarbonato. Rapaz, ficou encrencado esse troço aí, né? Mas deixa isso pra lá que isso não é importante não. Falei só pra você saber. Mas isso aí, deixa pra lá que esses termos muito técnicos aí não faz tanta diferença pra gente não. O mais importante é você saber que o calcário pode ser encontrado aí em rios, lagos, no subsolo. E no Brasil aí tem diversas fontes dessa matéria-prima aí. Rocha enriquecida em carbonato de cálcio. Por isso essa atividade é tão difundida no Brasil e todo mundo gosta tanto de fazer a calagem aí. Bacana, Matheus, entendi esse paranauê dessa rocha aí, mas e aí, o que esse adubo aí, o que esse calcário aí tem a ver com a minha roça? Pega a visão aí, meu parça, pra começo de conversa, isso não é um adubo. Embora pareça meio controverso aí, porque na verdade o calcário acaba disponibilizando alguns nutrientes no solo, ele não é considerado um fertilizante. Para ser considerado um fertilizante tem uns outros paranauê a mais aí que a gente precisa considerar de acordo com o mapa aí, o Ministério da Agricultura e até com algumas literaturas também. Deste modo, o calcário ele é considerado um corretivo de solo. Ele não é um fertilizante. Mas isso é assunto para outro vídeo. Não vou aprofundar nesse assunto aqui não, porque ele não é relevante neste vídeo de agora. Você lembra que lá no início do vídeo eu falei de um camarada aí do pH, que é um dos indicadores de fertilidade do solo que a gente tem? Agora o pH vai encontrar com o calcário e vai dar uma treta muito massa. Pega a visão aí pra você ver o que vai rolar. Como eu já disse, o pH ele é o cara que mede o nível de acidez. Já o calcário, ele é o agente, ele é o cara que consegue reduzir o nível de acidez. O pH não faz nada, ele fica lá só para medir, para informar e direcionar. Já o calcário não, meu amigo. O calcário é um agente ativo, ele é o cara que tem a capacidade de reduzir esses níveis de acidez do solo. Mas o calcário, ele é um camarada tão casca grossa, meu amigo, que na verdade ele parece mais um super-herói. Veja bem, além dessa capacidade que eu já falei que ele tem de reduzir o nível de acidez do solo, não satisfeito, ele ainda consegue disponibilizar cálcio e magnésio, dois macronutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento fisiológico da planta. Tá achando pouco? Ainda tem mais, vou te passar mais alguns superpoderes do calcário. Veja bem, além da redução dos níveis de acidez, disponibilização de cálcio e magnésio, ele ainda neutraliza três agentes que são tóxicos para as plantas aí, três nutrientes, que é o ferro, o manganês e o alumínio. Esses três elementos são tóxicos e o calcário tem a capacidade de neutralizar a ação desses nutrientes no solo. Caraca, Matheus, esse calcário é casca grossa de verdade. Calma, meu amigo. Ainda tem mais que é importante a gente falar aqui também. Ele potencializa o desenvolvimento radicular. Olha o ventinho atrapalhando, olha o vento ordinário. Ele potencializa aí o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular da planta, além de aumentar a disponibilidade de todos os nutrientes no solo, especialmente do fósforo, porque o fósforo tem um paranauê que eu vou deixar num outro vídeo aí, um esquema que chama fixação do fósforo no solo, tá? Então tem esse paranauê também, que o calcário contribui muito para que a gente consiga reduzir esse nível de fixação do fósforo no solo. Mas esse é assunto para um outro vídeo. O que eu quero destacar aqui de verdade é que, de fato, o calcário, meu amigo, ele parece mais um super-herói da Marvel. Na verdade, eu acho que ele até merecia um papel mesmo lá, né? Na Marvel lá, o super calcário. Ia ser até legal, né? Vixe, esse camarada tá viajando a batatinha já, né? Puta merda. Matheus, top esse negócio, hein? Gostei demais. E quando é que eu faço essa aplicação? Boa pergunta, meu amigo, muito boa pergunta, porque aqui tem uma traquinagem que é importante todo mundo saber. Embora o calcário pareça aí, né, na verdade um super-herói mesmo, ele não faz mágica também, é muito importante a gente deixar isso claro. Ele precisa de um tempo de atuação, pessoal. Não é julgar o calcário e ele corrige o solo na mesma hora, ele precisa de um tempo de atuação. Então, este é o primeiro detalhe. Só que não é só isso.
Para que o calcário consiga reagir de fato no solo, é muito importante que esse solo tenha condições ideais de umidade, porque se só colocar o calcário, ele não vai corrigir o solo, ele precisa de umidade para que ele consiga fazer a reação química e daí depois ele vai conseguir fazer a redução do pH, disponibilizar cálcio, magnésio e essa farofa toda aí que eu acabei de falar aí para trás. Então, em média, o calcário leva aí algo em torno de 90 dias aí para poder fazer a correção do solo, disponibilizar cálcio, essa confusão toda aí. 90 dias desde que haja condições de umidade ideais no solo, tá? É muito importante a gente falar, pessoal, cada tipo de calcário é de um tipo, porque ele vem das rochas, a gente acabou de ver, e cada rocha tem uma composição um pouco diferente da outra. Daí, cada calcário ele tem algumas diferenças ali, que a gente chama de PRNT. Eu não vou entrar nesse termo não, porque ele acaba sendo muito técnico e ele não é tão relevante agora. Eu quero que você entenda. O PRNT, ele é mais ou menos assim, o tempo de reação que o calcário leva para reagir no solo. E ele tem algumas variações conforme cada tipo de calcário. Isso é um assunto que é importante você entender. Justamente por isso, a maioria das recomendações de correção de solo, ela é praticamente sempre indicada antes do período de chuva, sacou? Acho que eu entendi. Deixa eu fazer um resumão aqui para ver se é mais ou menos isso aí. Vamos lá. Primeira coisa, o produtor faz análise de solo e verifica se o solo está com acidez alta. Se tem um alto nível de acidez, ele compra calcário e aplica o calcário antes da chuva, porque quando cai a chuva, aumenta a disponibilidade de água no solo, aumenta a umidade, o calcário reage no solo, diminui a acidez, libera cálcio, magnésio, neutraliza ferro, alumínio, que é tóxico para a planta, e o manganês também, que eu estava esquecendo dele, muito bacana, além de potencializar o desenvolvimento radicular da planta, muito bom. Aumenta a disponibilidade de todos os nutrientes no solo e ainda condiciona o solo para ele ficar muito mais fértil. Ou seja, na hora que eu vou fazer a minha adubação é extremamente mais poderosa do que antigamente. Agora aprendeu. Agora eu gostei de ver. Caraca, que eu gastei 20 minutos para falar que o cara resumiu em 1 minuto. Eita peste, cabra lascado da moléstia mesmo isso aí, viu? Eita, Matheus, agora eu gostei, cara. Vou comprar um caminhão desse calcário pra me jogar lá na minha horta. Ó, tem gente soltando burro aí. Você lembra do início do vídeo? Você sabe qual que é o título desse vídeo? Pois é, o título tá lá assim, ó. Calcário mata mais do que glifosato. Não é um clickbait, meu amigo, isso é verdade. O que diferencia o remédio pro veneno é a dose, pessoal. É a dose. Cola comigo aqui que eu vou te dar uma aula rápida de fertilidade do solo e você vai entender o cerne da disciplina de fertilidade do solo, o tema base da disciplina e mais. Vai entender o porquê da afirmação que tá aí no título desse vídeo. De uma forma meio grosseira, mas para todo mundo entender, pessoal, é o seguinte. O termo fertilidade do solo é uma disciplina da agronomia que tem por objetivo estudar as interações físicas, químicas e biológicas entre o solo e as plantas. E o vento tá me atrapalhando de novo. Mas vamos dar sequência aqui, que o importante é a gente fazer o vídeo e todo mundo aprender. Deixa o vento pra lá. A parada é o seguinte, o cerne da disciplina, embora pareça um nome todo complicado, todo pomposo aí na verdade, fertilidade do solo, o cerne, a função principal quando você estuda essa matéria é entender o seguinte, que solo, pessoal, não é quantidade, solo é equilíbrio. Equilíbrio entre os agentes que fazem todas as interações entre os ambientes. Solo, planta, bactéria, fungos, micro-organismos, tudo, que todos os agentes que fazem interações ali que vão ter alguma relação direta com a planta. É meio complexo a hora que a gente fala assim, mas é uma dicotomia mesmo. É complexo, mas é complicado mesmo. Não tem esquisito. É simples, mas é complicado, quer dizer, né? O que eu quero que você entenda aqui de verdade é o seguinte. A regra do equilíbrio também se aplica com calcário. Não seria diferente com calcário. Você lembra lá no início do vídeo que a gente estava contando a história do rapaz aí, ó? Que fizeram uma aplicação lá 5 vezes acima do recomendado do calcário? Pois é, deu piema. Por quê? Negligenciaram aspectos técnicos da lavoura. Fizeram uma parada aí da cabeça deles aí. Em vez de primar pelo equilíbrio do solo, preferiram optar
pela quantidade. E o que acontece? Qual que é o nome disso? Piema, chabu. E eu vou explicar o que aconteceu lá no solo do camarada e você vai entender aqui agora. É um processo que a gente chama tecnicamente na agronomia de supercalagem. Embora pareça um nome bonito, né? Supercalagem, como você fez super bem feito uma coisa, não, é o contrário. Você fez super mal feito um procedimento e agora você arrumou um caceta de um problema. Basicamente por 3 motivos aí, a piema aí que eu vou explicar aqui agora e vocês vão entender de uma vez por todas. O primeiro dos problemas aí, ele tá associado com o pH. A gente já falou um pouquinho a respeito de pH e eu vou fazer um adendo bem rápido aqui só para todo mundo entender. A questão do pH é o seguinte, a planta não gosta de solos muito ácidos, mas ela também não gosta de solos básicos, ou seja, ele tem uma faixa ideal. A maioria das plantas, obviamente, tem algumas diferenças, mas a maioria das plantas preferem trabalhar entre os pHs de 5.5 a 6.5. Vocês viram que apareceu uma visita passando aqui, né? Ou seja, a faixa ideal de absorção, o ponto de equilíbrio ideal, pessoal, o mais recomendado é para que a gente trabalhe sempre com nível de acidez no solo entre 5.5 e 6.5, que é onde as plantas conseguem absorver a maioria dos nutrientes. Isso é importante, a gente precisa destacar. Uma vez que a gente tem o pH se elevando para níveis acima de 7 na escala, o que acontece? O solo, a planta na verdade para de absorver os micronutrientes. A planta tem muito mais dificuldade para absorver micronutrientes. E destaco, pessoal, a planta precisa tanto de macronutrientes quanto dos micronutrientes. Ela precisa dos dois. A diferença é o seguinte, os macronutrientes ela precisa de uma quantidade maior, que eu já falei isso aqui no vídeo, e os micronutrientes ela precisa em quantidade menor, mas não quer dizer que a planta não precisa destes micronutrientes. Uma vez que você elevou o pH a níveis que você não consegue ter uma boa absorção dos micronutrientes, você tem um caceta de um problema aí, meu amigo, um problemaço para resolver. Mas não se engane, meu amigo, não é só este o problema. Além do problema aí da absorção dos micronutrientes em função do pH, você tem um outro problema, porque quando a gente coloca calcário no solo, ele reage. Você lembra que a gente falou que a gente disponibiliza para o solo cálcio e magnésio? Exatamente. Existe uma proporção, a gente não pode encher o solo de cálcio e de magnésio, porque se a gente eleva muito essa quantidade de cálcio e magnésio no solo, a planta para de absorver potássio, que é outro macronutriente que ele é essencial. Vai vir no tamanho da piema uma atividade de supercalagem, pessoal. Mas você tá achando que é só isso? Agora que a cobra fuma de verdade. Porque uma coisa é a gente corrigir a acidez do solo. A acidez é fácil, a gente coloca calcário e a gente vai corrigindo essa acidez. Agora, para a gente pegar um solo básico e abaixar ele para ele voltar para baixo, aí a gente vai precisar de uma outra coisa. A gente não precisa do calcário, a gente vai precisar de um ácido. Ou seja, calcário é barato, meu amigo. Ácido é caro pra cacete e é uma confusão de doido pra gente conseguir fazer uma regularização desse tipo de solo. Daí a importância, pessoal. Solo é equilíbrio, é o que eu falei no cerne da atividade, da disciplina aí de fertilidade do solo. A gente precisa tomar sempre muito cuidado com as orientações técnicas. A gente não pode negligenciar aspectos técnicos da lavoura, porque dá problema e dá piema. Para fechar aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, muito cuidado na hora de fazer a sua calagem, muita atenção, porque é um assunto que é extremamente importante. Calcário é um super-herói, mas se você errar a mão com ele, ele pode virar um super vilão, um problemaço na sua lavoura. Então fica ligeiro na hora de fazer essa correção do solo. Bacana, né, meu amigo? Deu para ver a importância aí de não negligenciar os aspectos técnicos da sua lavoura. Aproveitando que eu tô falando disso aí também, vou falar mais uma vez aqui para quem quer se profissionalizar na cultura da melancia. Tem um material nosso aí que é o mapa, mas eu destaco, tá, pessoal?
O mapa não é um produto para amador. Você pode ser um pequeno produtor, mas é para o produtor que quer produzir de forma profissional. Só isso que eu queria destacar com relação ao nosso material. Ficou interessado, quer produzir em alto nível aí na cultura da melancia? O link tá na descrição. Agora, meu irmão, agora eu viro a chave. Eu viro a chave pra você que tá assistindo aí, que viu esse vídeo todo aí. Quem que mata mais? Uma aplicação de glifosato ou uma aplicação mal feita de calcário? Uma super calagem? Escreve pra gente nos comentários aí. Se ficou com qualquer dúvida, manda pra gente nos comentários aí que eu vou fazer questão de tentar responder aí o mais rápido possível aí. Por hoje eu acho que é isso. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on